Muito bem, pessoal. Muito boa noite mais uma vez a cada um de vocês aqui. Com muita alegria que a gente inicia mais uma reunião. Que mais uma vez, né? A gente costuma dizer que a situação que a gente se encontra acaba nos afastando fisicamente, mas graças a Deus, graças ao avanço tecnológico, a gente possui o advento da internet, né? Que não nos deixa ficar separados uns dos outros. E falando nesse assunto, é importante que eu diga para vocês que a presença de cada um aqui tem sido de fundamental importância para a gente continuar esse trabalho. A gente pede que seja divulgado sempre o link, né, para a gente ter esse encontro aqui nas quartas-feiras. E além desse encontro aqui na internet, a gente ainda tem à disposição de nós o YouTube, né, porque essa reunião fica gravada, vai para o YouTube, provavelmente amanhã, na parte da manhã, já estará disponível lá. E a gente também ainda tem um canal no Instagram, né? Que é o Fame Oficial no Instagram. Tem todos os dados lá da nossa fraternidade, tudo que está acontecendo, as atualizações desse momento que nós estamos vivendo. Tem tudo lá. Vale muito a pena começar a seguir lá através dessa rede também. Então, através do Instagram, também no YouTube. A gente está lá, a Fame está presente, demonstrando tudo que a gente vem trabalhando durante todo esse tempo da pandemia. Para hoje, pessoal, a gente trouxe o nosso querido Eric Nascimento, que vai trazer para a gente o tema Os sãos não precisam de médico. A referência bíblica está em Mateus, o capítulo 9, os versículos 9 ao 13. A gente, como é de prática, a gente já pede para o pessoal que gosta de participar, para que nossa reunião fique dinâmica, a gente vai direcionar os 5 últimos minutos, como sempre, para aqueles que desejam fazer um questionamento, trazer alguma luz ainda, e aproveitando sempre a boa vontade, né, nosso amigo hoje, o Edson, para esclarecer para a gente qualquer dúvida que venha a surgir. A gente se aproxima já das 8 horas, e nesse momento nós nos encontramos em coração e mente, para iniciarmos a nossa tarefa de hoje, com os pensamentos ligados ao nosso Deus de paz, de amor e bondade, ao Cristo Jesus, o nosso exemplo de conduta moral e espiritual, Maria de Nazaré, suas falantes socorristas, aos nossos mentores, aos espíritos de luz que colaboram conosco diariamente. Aqui representamos cada um de nossos familiares em nossos lares, no intuito de progredirmos, de agregarmos conhecimento à nossa jornada. Rogamos ao nosso Pai que conduza as nossas melhores intenções a todos os nossos irmãos que hoje estão mais necessitados que nós, aos irmãos que se encontram nas penitenciárias, nas casas de recuperação, aos irmãos que se encontram em situação de rua, nos hospitais, que o amparo, a fé, a esperança nunca faltem de nós. E que, Senhor, ampare aqueles irmãos que agora passam pela experiência do desencarne e também os novos irmãos que abriram agora mais uma programação no plano físico. E se conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Edson, seja muito bem-vindo. Com você falar. Obrigado a todos. Boa noite para todos mais uma vez. É sempre com grande alegria que falamos da doutrina espírita, dessa doutrina tão consoladora que nos traz tantas informações valiosas a respeito do Evangelho de Jesus. E agradecer sempre à casa pelo convite, pela confiança que nos tem dado. Hoje o nosso tema é o tema proposto pela casa, os sãos não precisam de médicos. Essas palavras de Jesus foram ditas em um momento em que se encontrava na casa de Mateus, fazendo a refeição com os publicanos e pecadores. Então nós temos que aqui entender um pouco onde foi que aconteceu, como aconteceu, para que nós possamos então seguir em frente nesse estudo de hoje. Eu considero um estudo. Lembramos que antes desse almoço, porque o almoço já é algo, naquela época, era um banquete, porque se fazia um banquete porque algo muito importante havia acontecido. Então, eles preparavam então, um banquete para um convidado. E andando Jesus em Cafarnaum ficava próximo ao mar da Galileia, né? Ele viu
Mateus, chamado também de Levi, sentado na coletoria, recebendo seus impostos. Jesus passando, viu aquele homem ali, foi até ele e o convidou para ser os seus seguidores. Então, nesse momento, Jesus viu ali não um cobrador de impostos, né? Ele viu alguém, um espírito capaz de realizar algo mais importante, algo mais grandioso. Ele ali não perguntou se ele era rico, se ele era pobre, apenas o convidou, porque Cristo, Jesus, ele tinha essa capacidade imensa de olhar para as pessoas e conhecer toda o íntimo, toda a alma daquela pessoa. E isso era muito importante. E Jesus fazia com muita simplicidade. Jesus não usava nenhum argumento, apenas o olhar. E foi uma surpresa para muitos, né? Porque Mateus, sendo um cobrador de impostos, e ele arrecadava para Roma, naquela época ainda Herodes, né? Então eles eram muito mal vistos. Ninguém assim gostava deles. Podemos dizer que praticamente eles eram odiados. Porque cobrar impostos já era difícil, era complicado para o povo, porque o povo da época, os judeus, eles não aceitavam o domínio de Roma. E não aceitando o domínio de Roma, o povo estava sempre revoltado, principalmente com os cobradores de impostos, que muitas das vezes era a própria população. Então, nessa jornada de cobrança de impostos, Roma estipulava um valor. E o que passava desse valor, então eles pegavam aquilo como lucro para eles. Então, ou seja, e o povo jamais concordaria com isso e não concordou. Então o pessoal ficou meio surpreso. Mas como? Chamar Mateus para segui-lo? Se torna difícil. Então, isso foi antes do banquete, antes que acontecesse. E Mateus, então, sendo chamado, ele, então, convidou Jesus para esse banquete, na sua residência. E, exatamente nesse almoço, onde Jesus estava reunido com os fariseus, com os doentes, né, e os cobradores de impostos, no caso como Mateus, e lá estavam próximo também os fariseus, porque os fariseus, eles seguiam os passos de Jesus, para saber se Jesus ia falar algo errado, para saber se Jesus ia infringir aquelas leis, né, que eles estavam ali severamente seguindo, eles eram rígidos nas suas leis, não é isso? Então, esse povo fariseu, eles surgiram no segundo século antes de Cristo, e eles acabaram no 73 depois de Cristo, o ano 73 depois de Cristo. Eles eram rígidos, conheciam profundamente a Torá, né? Então, eles eram bem rígidos mesmo. Principalmente quando se falava em lavar a mão, né? Tinha que lavar as mãos para comer, esse tipo de coisa. Sendo que hoje, para nós, o lavar a mão é algo de higiene. Nós precisamos de ter essa higiene, lavar as mãos. E antigamente eles levavam aquilo muito mais a sério do que tudo isso. Então, era uma afronte fazer o contrário, né? Nesse momento, então, os fariseus conversando com os discípulos de Jesus, eles fizeram a famosa pergunta: por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Por quê? Então, nessa pergunta, eles queriam dizer simplesmente o seguinte: aquele não pode ser o Messias. Aquele não seria o Messias. Porque o Messias não comeria com essas pessoas, com pecadores, cobradores de impostos, as pessoas mais odiadas que havia na época. Como que o Messias, aquele que viria para salvar o povo, estaria ali, então, com aquele povo? Como se diz assim, se fôssemos hoje,
aquela ralé, não é isso? Então, é de se estranhar essa pergunta. Então, eles achavam que Jesus tinha que estar no meio deles, dos doutores, dos fariseus, doutores das leis. Então, e Jesus não veio exatamente para isso. Não é isso? E ouvindo, Jesus disse que Jesus, ele escutava com o ouvido espiritual, enxergava com os olhos espirituais. Então, escutando aquilo, ele então respondeu a pergunta. Os sãos não precisam de médico, mas os que estão doentes, sim, é o que precisa. Eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Então, Jesus definiu aí que os doentes, naquele momento, é que necessitavam. Mas será que os fariseus também não eram doentes? Será que os fariseus, eles eram já purificados? E o que estaria fazendo aqui na terra, naquele momento, lá em Jerusalém, lá em Cafarnaum? O que estariam fazendo lá? Não é isso? Vocês julgavam puros. Mas Jesus, então, disse, eu estou aqui para os doentes. Então, ele classificou todos aqueles que estavam sentados à sua volta na mesa como doentes. Aqueles que necessitavam de um esclarecimento, necessitavam do evangelho para que pudessem, então, curar suas chagas. Mas, qual é a definição que nós podemos falar de saúde, fazer de saúde? Eu procurei isso no professor Emmanuel, que eu considero como um professor. Né? Lá no livro Consolador, na pergunta 95. Livro Consolador é um livro onde tem perguntas e respostas, né? Feita a Emmanuel, e fala sobre filosofia, ciência, cultura, religião, vários assuntos. Bem profundo. É um livro que vale a pena nós estudarmos, estarmos sempre com ele. Então, na pergunta 95, é feita a seguinte pergunta para Emmanuel. Em face dos esforços da medicina, como podemos considerar a saúde? Então, essa é a pergunta realizada para Emmanuel. E Emmanuel respondeu, para o homem da Terra, a saúde é o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Então, ou seja, para a saúde aqui, dos homens da Terra, se estivermos com os órgãos todos equilibrados, se estivermos perfeitamente por dentro e por fora, estamos, então, com a saúde. Essa é a definição que Emmanuel fez para nós homens aqui na Terra. Mas e para o plano espiritual? Ele ainda continua a sua resposta. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, aí, Emmanuel já mudou alguma coisa. Por aqui nós percebemos que muitas doenças fazem parte exatamente dessa cura, desse remédio, dessa cura da alma. Esse remédio que nós, seres espirituais imortais, precisamos de ter aqui nesse planeta. Inclusive, até a morte também faz parte disso. Só que a morte são vários motivos, não só o desencarnar, não é isso? Mas são as doenças, várias doenças que nós temos, que nós ficamos realmente despreparados, nós estamos preparados, nós sofremos com essas doenças, isso significaria aí uma morte, né? Mas Emmanuel vem falar em harmonia. Que harmonia é essa? Que harmonia que nós temos que ter? Não é isso? Nós precisamos ter essa harmonia da alma. Essa harmonia é muito simples de nós percebermos. Ela se ele aponta, porque existe algo.
alguma coisa acima de nós, que nos regula o equilíbrio e a harmonia. Porque nós precisamos desse equilíbrio. E nós precisamos de algo acima de nós que vai fazer o quê? Que vai fazer esse trabalho, que vai fazer essa correção, para que nós podemos ficar em harmonia e equilíbrio. Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec vem trazer a respeito das leis divinas ou naturais. Não é isso? Então, as leis divinas ou naturais é que vai fazer, então, esse equilíbrio para nós. Pergunta 614 do Livro dos Espíritos. Nossos amigos espirituais respondem o seguinte para Kardec. Resumindo, a lei natural é a lei de Deus. E o homem só é infeliz porque dela se afasta. Então, se nós estamos aqui e trabalhamos dentro da lei de Deus, nós estamos, então, procurando essa harmonia. E nós só sofremos, só estaremos em desequilíbrio quando dessa lei nós nos afastamos. Então, a necessidade do conhecimento dessas leis divinas. Nós, espíritas, já estamos acostumados com as leis, já estamos estudando essas leis. Já sabemos quais são essas leis. Mas muitos de nossos irmãos que se encontram fora do Espiritismo ainda não conhecem essas leis. Mas agem muitos dentro dessas leis. Porque é intuição, não é isso? Todos nós temos intuição, nós temos consciência, nós trazemos isso de vidas passadas. Então, mesmo sem conhecer as leis, eles agem dentro das leis. E quando nós afastamos, nós então teremos essas doenças que Emmanuel nos fala, ou seja, esse desequilíbrio da alma. Então, nós temos a lei de adoração, a lei de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade e liberdade. Mas nós temos a 10ª lei, que é a última, que vai reger todas essas leis, que é lei de justiça, amor e caridade. Então, quando nós falamos de lei de justiça, amor e caridade, nós estamos ampliando, pegando todas as outras leis e trabalhando com ela dentro dessas justiça, amor e caridade. Justiça, Jesus usou com Mateus. Amor, usou com Mateus. Caridade, ao chamá-lo para ser seu seguidor, trabalhou com a caridade. E é o que nos falta, que nós venhamos a fazer. Exatamente cumprir a 10ª lei. Porque as outras é o dia a dia nosso. Nós, todos os dias, nós estamos trabalhando, nós estamos trabalhando nas leis. Pena que muitos não percebem, mas estamos, dia a dia, trabalhando dentro das leis divinas. Esquecemos da última lei, que é muito importante para todos nós. E seguindo no Livro dos Espíritos, na pergunta 964, Kardec faz a seguinte pergunta para os nossos amigos espirituais. Há necessidade de que Deus se ocupe de cada um de nós, de nossos atos, para nos recompensar e punir? Então, ou seja, tem necessidade de Deus ficar nos olhando? O que nós estamos fazendo de bom? O que nós estamos fazendo de mal? Será que ele precisa disso, de gastar o seu tempo precioso olhando isso? E muita de nossas faltas, a maioria de nossos atos, são insignificantes para ele. Então, os nossos amigos vêm respondendo Kardec. Deus tem suas leis, que regula todas as vossas ações. Se as violas, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele uma sentença.
dizendo-lhe, por exemplo, fosse guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. A doença e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei, como, aliás, sucede em tudo. Então, Kardec vem nos confirmando tudo aquilo que eu venho falando. Não é isso que nós aprendemos dentro da doutrina espírita. Então, se nós desviamos da lei, nós, então, vamos ser penalizados pela própria lei. Deus não vai se ocupar de nós, porque Deus é o único soberano, justo e bom. Criou esse universo. Ao criar o universo, houve a necessidade de criar o quê? Leis. Porque logo após as leis viria a sua criação. Que somos toda a natureza e somos nós, seres racionais. Não é isso? Que temos inteligências, que trabalhamos, que refletimos, temos livre-arbítrio para decidir tudo em nossas vidas. Então, a importância, então, de trabalharmos dentro da lei, de atentarmos que tudo que nós fizermos, isso será um afronte às leis. Então, quanto mais justo nós trabalharmos com a lei, melhor para todos nós. Então, Kardec ele vem nos fornecendo essa informação, e é uma coisa muito importante, né? Mas os fariseus, partindo de que Jesus veio para os doentes e pobres, eles estavam isentos do remédio. Será que eles já eram, como eu disse anterior, eles já eram purificados? É lógico que não. Mas eles eram o quê? Muito orgulhosos. O orgulho era muito forte, o egoísmo era muito forte. Como diz, trajavam uma veste branca, mas por dentro era podridão. Eles não faziam aquilo que eles falavam, como muitos outros da época. Então, mas naquele momento, não era a intenção de Jesus estar ali conversando com eles, falando algo para eles, porque eles não entenderiam. Porque estava mais apto a entendê-lo aqueles doentes. Porque eles, sim, tinham necessidade de pegar o Evangelho, de escutar Jesus e de trabalhar com Jesus. Então, era muito mais fácil que eles entendessem a palavra de Jesus do que os outros, os doutores da lei, os fariseus. Então, por isso, Jesus colocou exatamente essa frase. E quando Jesus nos convida para esse banquete, porque todos nós, gente, somos convidados. Todos nós somos doentes aqui. Se estamos nesse planeta Terra, porque todos nós somos doentes e fomos convidados, então, para o banquete. Por que isso? Porque todos nós estamos com fome da alimentação espiritual. Todos nós estamos precisando de nos nutrir com as informações espirituais. E essas informações, essa alimentação, o que seria isso? O Evangelho. Então, esse Evangelho de Jesus que nos trouxe é exatamente esse alimento que vai nos fazer, então, quebrar o egoísmo, quebrar o orgulho e trabalharmos em prol de outras pessoas e de nós mesmos. Então, nós precisamos desse trabalho. Temos aí outros exemplos que Jesus olhou, viu o seu potencial e todos passaram a seguir. Temos aí o Zaqueu, né, que estava numa árvore, no sicômoro, lá em cima. Jesus pediu que ele descesse, também cobrador de impostos, e que ele iria, à noite, estar na casa dele. E nesse momento, então, chegando na casa dele, Zaqueu passou, então, a seguir Jesus. Não seguindo seus passos, mas seguindo o quê? O seu evangelho. Isso é o mais importante. Madalena, essa pessoa que fazia do sexo a sua vida, quando escutou Jesus, teve, então,
a tranquilidade, a humildade para seguir os seus ensinamentos. Ela se transformou. É uma das transformações mais lindas que nós temos, é de Madalena. Nós temos Joana de Cusa, não é isso? Que queria seguir Jesus, mas ele disse, você vai me seguir se você voltar para a sua casa e ficar lá com seu marido. Então, ela retornou, seguindo Jesus, de onde ela estava, ela continuou na sua tarefa, no seu lar, até então a sua morte. Né? Maria e Marta também. E todos esses, Jesus olhou, gente, com um olhar de amor. Não lhe perguntou se era rico, se era pobre. O que teria feito? Quais os seus defeitos? Por que tudo isso se passou na vida deles? Não, Jesus viu ali o quê? Virtudes. É virtudes que Jesus viu. E nós precisamos de estar olhando para as pessoas e vendo o quê? Virtudes das pessoas. Precisamos estar eliminando os defeitos e trabalhando com as virtudes. Porque se fizermos isso, nós estamos melhorando a nossa caminhada, nós estamos melhorando a caminhada daquele companheiro que está ao nosso lado. Então, nós temos essa doença que é ficar verificando o defeito dos outros. E isso, para nós, não nos leva a nada. E Jesus não. Jesus era humilde, caridoso, sabia conversar, sabia o momento de falar, sabia o momento de curar. Então, quantos de nós que não estamos aí à procura da palavra de Jesus, que está no Evangelho? E muitos de nós ainda não conseguimos compreender essa mensagem. Né? Mas é um passo de cada vez e estamos todos no caminho. Então, foi montado esse banquete. Não só com esse, mas com muitos. A mesa do banquete, ela está montada ainda hoje. Ela está preparada para que nós possamos ter a coragem de sentar e de, então, ouvir, estudar o Evangelho de Jesus. Então, esse Evangelho tão precioso que nós temos, irmãos, todos nós temos, não importa qual a religião, todos nós temos. Nossos irmãos católicos, nossos irmãos protestantes, não importa quem. Importante que todos nós temos esse Evangelho. Cada um interpreta de uma maneira. Mas o Espiritismo, ele vem trazendo um jeitinho diferente de mostrar o Evangelho de Jesus. Então eu digo que nós espíritas estamos bastante doentes. Estamos ainda na caminhada, porque estamos tendo a oportunidade de ter o Evangelho em nossas mãos, os ensinamentos dos Espíritos e mais o Evangelho de Jesus. Essa obra tão grandiosa que Kardec trouxe, mais seus auxiliares, grandes obras auxiliares que vieram para complementar todo esse estudo. Então, nós temos a capacidade melhor de entender um pouco as leis, de entender um pouco mais da caridade. Porque nós temos em mãos esse instrumento. Nós temos essa mesa montada ao nosso redor e nós, muitas das vezes, não estamos querendo sentar. Estamos querendo ficar em pé da mesa para, então, poder realizar alguma coisa. Antes de Jesus, nosso médico da alma, e Jesus é o nosso médico da alma, encarnados e desencarnados, aqui na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Isso é Emmanuel que nos traz. Nós somos almas enfermas de muitos e muitos séculos. Então, nós estamos aqui para fazer o tratamento que nós deixamos de fazer em outras encarnações. Então, esse é um trabalho que é lento, que é progressivo, aos pouquinhos nós vamos nos empenhando, nós vamos trabalhando. E muitos falam que essa é a melhor encarnação que nós temos. Não é isso? Muitos falam. Se é a melhor encarnação que nós temos, é a oportunidade que nós temos, então, de trabalhar com o Evangelho de Jesus. É isso? De entrar nesse aprendizado,
de sentar à mesa e realmente receber esse banquete que é do Evangelho. E através do Evangelho, temos aí as receitas para a cura de nossos males. Olha para você ver. O Evangelho, ele vem, então, nos curar. Ele é como se fosse ali como eu falo, uma cápsula mesmo de remédio, e cada um vai tomar uma cápsula e vai, então, trabalhando as suas dores. Diz-nos Emmanuel, eu vou ler aqui na íntegra, para todos vocês, para todos nós, né? Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Ou seja, Jesus, como médico, como divino médico, ele vem nos trazer, então, algumas informações. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que deseja que os outros te façam. Então, já estamos aí, já temos o remedinho para o egoísmo. Nas perturbações, nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Então, a segunda, remedinho para nós. Nos acessos de revolta, humilha-te e será exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no rei do céu, sem a simplicidade de uma criança. Então, nós precisamos de ter a simplicidade de uma criança, não voltarmos a sermos criança, mas pegar aquilo que a criança nos mostra, aqueles carinho, aquela dedicação, né? Aquele amor que eles têm. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, ser no mundo servo de todos. Então, se queremos ser o maior, vamos então ser servos de todos. Só assim que nós alcançaremos esse objetivo. Nos quistos mentais do ódio, ama a teus inimigos. Amar a teus inimigos. A segunda lei. Não é isso? Nos delírios da ignorância, aprende a verdade, e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7 vezes. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Na crise de incertezas quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. Então, nós temos aí alguns remedinhos de Jesus. E no Evangelho, se formos procurar no Evangelho, temos lá ainda muito mais informações a respeito. Olha aqui alguns detalhes, algumas coisas que eu trouxe, que Emmanuel nos trouxe, para que nós pudéssemos, então, refletir. Então, Jesus, o Evangelho, ele vai te dando, então, o remédio aos poucos, para que você possa, então, ser curado. E, aos pouquinhos, trabalhando essa doença. Não é isso? E, a partir daí, então, nós vamos verificar o quê? Que todos nós somos enfermos. Porque todos nós, provavelmente, temos alguma dessas doenças. Ou até mais de uma doença. Os fariseus orgulhosos e nós. Quanto orgulho que nós temos. Não é isso? Quanto egoísmo que nós ainda temos. Então, todos nós somos doentes. E viemos nesse planeta de provas e expiações exatamente para podermos, então, trabalharmos, para podermos resgatar débitos passados. E na doutrina espírita, na medida que nós vamos aprendendo, que nós vamos nos dedicando ao estudo, que nós vamos trazendo o Evangelho para nós tornamos, então, devedores daqueles que estão abaixo de nós, que necessitam da nossa ajuda, numa palavra, numa doação,
em qualquer gesto, que possa elevá-los cada vez mais. Porque a doutrina, ela nos ensina. A doutrina, ela nos forma o ser moral. Esse é o ensinamento de Jesus, o moral. Então, nós viemos trabalhando e acabamos ficando devedores daqueles que nós estamos deixando para trás, que nós precisamos de ajudar. Porque quando nós subimos a serra, chegamos lá em cima do monte, olhamos para trás e as escaladas, muitos ali estão escalando aquela jornada. E quantos ali que nós podemos ali, então, entregar nossas mãos e trazê-lo para cima, ajudá-lo a transpor os seus obstáculos. E é isso que a doutrina nos mostra, esse trabalho para nós. E nesse convite dessas curas, temos aí o quê? O nosso lar. A nossa residência, onde ali estão reunidos, muitas das vezes, inimigos. Estamos ali reunidos através de sintonias, afeições. Não é isso? Essa é a oportunidade que nós temos, então, de curar essas chagas passadas na família. E quantas vezes na família nós erramos? Quantas vezes que na família nós deixamos as coisas acontecer e acaba que futuramente queremos que retornar novamente para esse trabalho. Porque a família, muitas das vezes, são o quê? Os inimigos do passado. Das desarmonias, das calúnias, o ódio, as desavenças passadas. Então, nós trazemos tudo isso nesse núcleo familiar, que ali é o nosso primeiro lar, que é o social. Que nós, então, somos preparados para que possamos abrir a porta e sair, então, para fora, para poder, então, praticar aquilo que nós aprendemos em nosso lar. Então, se estamos juntos, em família, é porque alguma coisa nós temos de vidas passadas. Muitas vezes não. Muitas vezes é uma missão, não é isso? Mas a maioria das vezes são exatamente comprometimentos que nós fizemos, que nós temos que arcar, que nós precisamos de corrigir, de aplicar o evangelho no nosso dia a dia, dentro do nosso lar. E muitas das vezes esquecemos de aplicar no nosso lar e queremos aplicar na rua. E lá na rua nós não conseguimos aplicar corretamente, porque nem todos conhecem o Evangelho de Jesus. Não é isso? Então, nós conhecemos e nós tentamos praticar os seus ensinamentos. E aos pouquinhos nós estamos trabalhando, nós estamos nos esforçando para que isso aconteça. Todos nós somos chamados trabalhadores de última hora, não é isso? Os espíritas. Então, Jesus veio para nós doentes, porque todos nós somos doentes. Se estamos nesse planeta Terra de provas e expiações, todos nós temos as nossas doenças. Não é isso? Não existe ninguém perfeito. Pode ter alguém com a harmonia do corpo perfeita, mas e a alma? Será que a alma está em harmonia? Então, nós não sabemos, porque nós não conseguimos fazer essa leitura perante os nossos irmãos. Muitos mostram ser felizes, mas quando fecham as suas portas, são infelizes. Por quê? Porque ainda não conseguiram encontrar o Evangelho. Porque não conseguiram se dedicar ao Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho é a pílula. O Evangelho é o remédio para que nós possamos curar as nossas enfermidades. E muitas das vezes, ao longo de nossas caminhadas, né, sempre aparece algo. Nos chamam em provas. Quantas vezes que nós precisamos, alguém chega perto de nós com raiva, nervoso, quer brigar conosco, e nós aceitamos então essa briga. Esse momento de nós passarmos para ele uma tranquilidade, passarmos para ele com humildade para não chocá-lo. Não é isso? Levar uma palavra carinhosa, levar um abraço, e nós deixamos isso passar. Essas são as provas do nosso dia a dia. Quantas vezes no nosso serviço
Isso acontece até dentro dos nossos lares. Quantas vezes que isso acontece? Muitas vezes acontece. E nós temos que ficar atento a esses acontecimentos, a essas situações. Porque nós precisamos estar trabalhando com as virtudes que nós temos, porque todos nós trazemos virtudes. E essas virtudes, é um momento que nós temos de colocar em prática. A mulher hemorraísa, o que aconteceu quando tocou nas vestes de Jesus? Saiu virtudes e a curou. Então, se Jesus tem virtudes e a curou, e ele diz que vós sois deuses, nós também temos virtudes para poder ajudar aquele irmão que está naquele momento precisando. E nós deixamos passar. Então, nós temos que atentar a tudo isso, porque todos nós somos enfermos, né, perante ao Pai. E nós espíritos, estudando o Evangelho, trabalhando com o Evangelho, né? Será que nós somos tão perfeitos? Precisamos de melhorar, precisamos de trabalhar muito para que nós atingimos uma perfeição relativa, não é isso? Para que nós podamos, então, aceitar. Quem lembra de Saulo, não é isso? Saulo, no início, fez tudo aquilo, não é isso? Com os judeus, foi atrás, sacrificou, matou, mas teve um momento da sua vida que ele encontrou Jesus. E nesse momento, a partir daí, ele mudou a sua visão, mudou a sua vida. Então, Saulo passou Paulo. Então, ele passou a ser o quê? O maior divulgador do Evangelho. Imagina como Jesus recebeu, sabendo de tudo aquilo que ele fez. Voltamos no início, quando Jesus olhou, viu virtudes e não defeitos. É por isso que ele recebeu a chance de trabalhar na seara de Jesus. E é a chance que nós estamos recebendo hoje para trabalhar nessa seara, para fazer esse trabalho tão importante com Jesus. Erramos, acertamos, não tem problema. Temos que errar. Porque quando nós erramos, nós sabemos, a consciência cobra. Precisamos de melhorar. Não posso cometer esse erro novamente. Temos que vigiar. Então, perante a todos que estamos aqui, aos caídos, não é isso? Quantas vezes olhamos nossos irmãos que cometem faltas e fazemos julgamentos sem sequer conhecer a pessoa? É onde que eu falei lá atrás, não é isso? Da justiça, da lei, da 10ª lei, justiça, porque nós não sabemos usar a justiça para todos. Usamos a justiça para uns, não usamos para todos. Então, é necessário que nós tenhamos justiça para todos, porque muitos irmãos nossos estão em dificuldades, mas nós não sabemos o que aquele irmão tem, o porquê que ele passa por aquele motivo, por que ele passou a ser criminoso, por que ele passou a ser um ladrão, a roubar, por que ele passou a odiar tais pessoas. Nós não conhecemos o íntimo das pessoas, então nós não podemos julgar. Nós precisamos de tentar entender a todos. Justiça é muito importante, porque sem a justiça nós não temos o amor. E sem a justiça, sem o amor, nós não praticamos o quê? A caridade. Porque você não consegue praticar a caridade se você não pratica o amor. Senão você não é justo com todos que estão no seu caminho. Porque faz parte, é um complemento. Não é isso? Então, nós precisamos de ter mais humildade. Olhar os nossos irmãos, que todos nós somos doentes da alma, muitas das vezes, doenças do corpo físico, doenças essas que aqui nessa reencarnação nós adquirimos por uma falha nossa. É isso? Automaticamente ela vai se cura, mas a alma não. A alma, ela tem um processo mais demorado. Você vai ter que vir várias vezes, porque você infringiu as leis, então você vai ter que trabalhar, você vai ter que redimir perante as leis. Nós temos que fazer todo esse trabalho.
E nós estamos no melhor momento de nossas vidas. Por que então não fazemos agora do que deixar para depois? Isso é muito importante. Porque eu sempre falo que nós espíritas que estamos aqui hoje, nesse trabalho, que somos doentes, que estamos aí trabalhando com o Evangelho, tomando nossas pílulas, para que nós possamos curar, é a oportunidade para que no futuro nós possamos estar de volta em condições melhores e em condições favoráveis para o atendimento dos nossos irmãos que aqui estarão. E nós estaremos também nesse trabalho de reajuste, de trabalho perante as leis, reajustando, né, seguindo o Evangelho, fazendo parte dessa comunidade. Não comunidade desse planeta, gente, é universal. É da comunidade universal. Porque tudo aquilo que nós fizemos, tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos para o universo. É para a família do universo. Não é só para nós aqui na Terra. Então, nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com as nossas atitudes, com essas doenças que nós temos ainda, que nós trazemos, que nós estamos aqui trabalhando, que nós estamos curando a cada dia que passa. Devemos agir com prudência com todos, não é isso? Atenção, com cuidado, piedade. Ter piedade das pessoas, compaixão, ternura, não é isso? Praticar a caridade. Para assim, nós podemos o quê? Evitar um transtorno maior aos nossos irmãos. Porque nós estamos aqui em condições e temos as condições de ajudar. Jesus nos ajuda, porque nós estamos trabalhando e nós temos condições de ajudar aqueles que necessitam. Lembra que eu falei que nós somos devedores daqueles que estão abaixo de nós, que precisam da nossa ajuda? Independente de qualquer coisa, eles precisam. Nós precisamos de nos esforçarmos para trabalharmos, para ajudar aqueles que necessitam. Não só com alimentação, não só com uma campanha de uma vez na vida e ela morre ali. Não. É ir até as pessoas, abraçar as pessoas. Essa é a caridade. Conversar com as pessoas. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de quando passamos em um local que chega até um mendigo próximo a nós e nós viramos e saímos de lado. Porque não é um mendigo e nós não podemos conversar com ele. Não é? Então, isso uma vez aconteceu comigo, eu fiquei muito chateado, porque eu saí, eu estava com muita pressa para fazer o serviço, e eu não tive tempo de dar atenção para aquele mendigo. Então, eu voltei com a consciência pesada, procurando o mendigo para conversar com ele e não consegui mais encontrá-lo. Mas aí eu falei, na próxima agora, isso não vai mais acontecer. E graças a Deus, hoje eu procuro parar um segundinho, conversar um pouquinho, às vezes até andando na rua, parar e conversar com eles um pouco. Então, é uma lição que eu tive, que eu aprendi e que faz parte da caridade. Então, nós precisamos de desenvolver, nós precisamos de trabalhar na seara de Jesus. Não é isso? Porque a caridade, ela é ampla. Ela é ampla. Não é só simplesmente doação. Porque doar é muito fácil, a gente chega e vai lá e entrega. Não é isso. Muitas das vezes, além de entregar a doação, nós precisamos sentar e ali levar uma palavra de consolo, porque nossos irmãos precisam dessa palavra, porque passam por dificuldades, e essas dificuldades, quem sabe a gente, com a palavra, com carinho, nós possamos aí aliviar um pouco a todos. Então, nesse caminhar de Jesus, que não veio para os sãos, mas veio para os doentes, não é isso? Ele não é médico dos sãos. E sabendo que todos nós somos doentes perante a Ele, perante ao Pai, e nós estamos aqui trabalhando, tentando curar essas feridas. Imaginem, há mais de 2000 anos atrás, naquela época, que eles achavam, os doutores da lei, os fariseus, achavam que eles eram o máximo em pureza. E Jesus, então, nasceu em uma manjedoura, na simplicidade, junto à natureza, junto aos animais,
e veio traçando toda a sua vida na humildade, na simplicidade, no carinho com todos, rígido quando fosse necessário, ele precisou de usar, mas até a rigidez, ele ser rígido, deveria ser com carinho imenso, deveria ser assim, uma coisa fantástica. Não é? Então, quem conheceu Jesus naquela época, não sei se nós conseguimos conhecer Jesus, estávamos presente, deve ter sido uma coisa maravilhosa, uma luz fantástica, né, que um dia ainda nós vamos aí entender, nós vamos conhecer. Então, esse trabalho contínuo que Jesus nos pede para fazer, esse trabalho que nós pegamos o Evangelho, que nós estudamos o Evangelho, sentados à mesa do banquete, para que nós possamos, então, ajudar a todos aqueles que necessitam. E mais, curar as nossas chagas, que todos nós precisamos. Muitas das vezes, orgulhosos que nós somos, nós comentamos que nós não temos nada, que nós não somos doentes. Não é isso? Eu não tenho nada. A minha vida é uma maravilha. E aqueles que que têm um poder aquisitivo muito grande, será que eles são pessoas que realmente não têm doença? Se estão nesse planeta? Então, imagina Chico Xavier, não é isso? Que trabalhou ao longo da sua vida doente. Temos aí Divaldo Franco, que trabalhou durante o longo da sua vida doente e trabalha até hoje. Quantos outros aí que nós não conhecemos, que estão no anonimato, que trabalham todos os dias, doentes, muitas das vezes. Então, esses são os seguidores de Jesus. São aqueles que estão já trabalhando na cura final, para que possa, então, dar um passo na sua evolução. Isso que Jesus nos chama para fazer. Trabalhar no seu evangelho, mas trabalhar com fé raciocinada. Levarmos o evangelho para dentro de nós, para que nós possamos, então, a partir daí, fazermos o trabalho para com todos os irmãos necessitados. Porque ninguém nesse mundo é perfeito. Erramos, acertamos, tornamos a errar, mas que sirva de lição, que na próxima vez nós não podemos errar. Nós temos que acertar, porque nós aprendemos com os erros. Os apóstolos não erravam? Os apóstolos erravam. Eles tinham o seu momento, parecia que eles perdiam a fé. E via muitos erros. Então, se eles erravam e eram já espíritos já evoluídos de luz, imagina nós que estamos aí no início da caminhada. Não é isso? Nós estamos no início dessa caminhada. Então, essa é a importância, essa é a nossa reflexão, para que nós possamos, ao deitarmos, ao estarmos no nosso quarto íntimo, nós refletirmos a respeito dos ensinamentos de Jesus. Por que nós somos doentes? E por que ele veio para os doentes e não veio para os sãos? Mas todos que estão nesse planeta, todos nós somos doentes. Não temos como fugir disso. Porque todos nós estamos à procura de evoluirmos, à procura de ajustarmos com as leis divinas. Porque as leis, como disse, é a que vai reger essa harmonia entre a alma. Não é isso? Então, essas leis que Deus criou, que vai reger, que vai fazer essa harmonia, esse equilíbrio para todos nós. Então, muito importante a necessidade de seguirmos, então, o nosso Evangelho. O meu tempo esgota-se nesse minuto e fico à disposição de vocês para qualquer dúvida que eu puder sanar. Pessoal, nesse instante, a gente disponibiliza os 5 últimos minutos para aqueles que querem um esclarecimento a mais, se ficou alguma dúvida, trazer ainda dentro desse tema aí, né? A gente disponibiliza esses 5 minutos para a gente fazer esse bate-papo, aproveitando mais uma vez a boa vontade do Edson. Né? Vamos dar uma olhada aqui no chat. Você fala aqui, também. É um receituário sem contraindicação. Sem contraindicação.
E o estudo de hoje, ele, sem dúvida, veio fortalecer muito mais ainda, né, a nossa amplitude sobre o que é essa programação que a gente tem aqui no planeta. Porque se a gente parar para pensar um minutinho, por tanta misericórdia que Deus tem por nós, a gente observa um planeta que tem um aqui para a gente se desenvolver com tantas belezas naturais, com tanta coisa linda, com uma facilidade, uma harmonia incrível que se tem nessa síntese do planeta com a gente. Somos seres, né, que viemos de outras galáxias, de outros planetas, e a gente está adaptado de uma forma muito harmoniosa. Isso é referente à própria misericórdia de Deus. A gente ainda sabe que a gente não está aqui numa colônia de férias, como você disse aí, nós somos bonecos, somos espíritos que buscam aperfeiçoamento, a gente busca o burilamento diário quanto aqui no planeta Terra. E essas tribulações que acontecem durante a nossa vida, né, os dias, a sociedade exige muita coisa de nós, acaba que a gente passa um pouco batido referente a essa verdadeira missão que a gente tem aqui, de sermos melhores enquanto seres humanos, principalmente como espíritos, né? Praticando sempre a caridade, a fraternidade. Não é isso, Edson? Sim. Eu vejo uma coisa interessante. Nós temos três caminhos a considerar. Ou nós somos sons e não deveríamos estar aqui mais, ou somos doentes achando que somos sons. Essas são as três vertentes. São as três vertentes. São as três vertentes. Como o Edson falou, né? Se a gente está aqui, não é à toa, né? Se a gente está aqui, estamos inseridos nesse contexto de aprendizado contínuo. Nós estamos aqui, nós estamos nesse trabalho, né? Exatamente pela bondade divina que nós estamos aqui, pelo amor divino. Então, é essa caminhada nossa, nós traçamos, não é isso? Então, achamos que às vezes nós não somos doentes, como disse, mas estamos aí, lá no fundo, com aquela chaga, está lá embutida em nós e nós não percebemos, né? E nós precisamos de atentar a esses nossos comportamentos, a nossas atitudes, tudo isso faz parte, é muito importante. Muito bem, sem dúvida. Pessoal, a gente vai se encaminhando então hoje ao final de mais um encontro, né? E vale ressaltar mais uma vez aqui que a FEME, a Faculdade de Irmão Milanês, tem à disposição de vocês os canais de comunicação, né? Que é o YouTube, além desse nosso encontro aqui que acontece às segundas e também às quartas-feiras. A gente ainda tem o Instagram, né? O endereço lá é FEME Oficial, né? No Instagram. E no YouTube você pode procurar Fraternidade Espírita Irmão Milanês, vai aparecer lá. Vale muito a pena a gente se inscrever no canal, a gente seguir a página do Instagram, que a gente vai acompanhar muito de perto tudo que está acontecendo, as informações lá estão muito atualizadas, inclusive com relação às obras que a gente está fazendo lá de equação, tudo não vale muito a pena a gente seguir lá. A gente esquece mais uma vez na nossa conversa, pela exortação colocada aqui no curso, esse ensinamento, sem dúvida, vai fazer parte das nossas vidas a partir de então. E nesse momento que a gente se aproxima das 21 horas, a gente aproveita que todas as casas sincronizadas emitem vibrações, exatamente para esse tempo que a gente está falando agora, que necessita de muito amparo ainda. A gente aproveita, e nós também aqui do nosso grupo, vamos nos considerar, colocando em nossos pensamentos as melhores intenções e rogando a Deus, mais uma vez, pela misericórdia, para com aqueles que necessitam do seu amparo. Agradecemos mais uma vez pela bendita oportunidade. Agradecemos ao Cristo, nosso mestre, exemplo de conduta moral e espiritual. A irmã Maria, aos mentores de cada um aqui, representando os seus familiares e os seus lares. Agradecemos a presença dos espíritos de luz que abnegados colaboram conosco diariamente. E rogando, Pai, que os ensinamentos que aqui hoje foram coloquem-nos em um patamar de evolução, que sejam praticados durante o nosso plano, o nosso sono, que possamos
despertar amanhã muito mais sabedores da sua doutrina do que hoje. Que Jesus, nosso mestre querido, nos abençoe, conduza os nossos trabalhos pela manhã, conduzam os nossos irmãos que procuram uma oportunidade de emprego, coloquem mais fé em nossos corações, esperança, e que, acima de tudo, a tua paz, o teu amor e a tua luz permaneçam conosco hoje e sempre. E que assim seja. Meus irmãos, boa noite, muito obrigado. A reunião de quarta-feira, da próxima quarta-feira, já inicia agora, né, nessa simbiose, esse pensamento positivo, e a gente conta na próxima quarta. Fique com Deus, até lá. Com Deus, um abraço a todos, muito obrigado. Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado mais uma vez ao nosso querido irmão pela colaboração. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Boa noite.